Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, gente, essa é uma aula de recapitulação de leitura. Houve uma reunião muito proveitosa entre nós, professores, e a equipe de coordenação, né, e o diretor, e achamos por bem a gente fazer essa aula de recapitulação antes de partirmos para os conteúdos dos bimestre seguinte, né? Então, nós teremos essa aula para todas as disciplinas, tanto para leitura como redação, filosofia, gramática, enfim. E aí, a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre a relevância dessa obra. Eu sei que já ficou claro isso no vídeo anterior. E a gente vai encerrar mesmo, né, os assuntos, né, as considerações sobre essa importante obra. E a gente vai partir para a próxima leitura, tá? Então, assim, o livro que nós lemos, né, nesse bimestre foi Morte e Vida Severina. O ano de publicação é 1955. O autor é o João Cabral de Melo Neto, que é um dos nomes mais importantes da literatura modernista brasileira. O idioma original é a língua portuguesa, o país Brasil, gênero poético, né? É um grande poemão que vai tratar de várias questões. Da seca no Nordeste, do colonialismo, coronelismo, da fome, da morte, da vida, da felicidade, lealdade e assim vai, né? É uma obra que traz várias questões para nós, leitores. Tudo isso em forma de poema. Então, o período literário que esse livro que se enquadra, né? Se enquadra não é bem a palavra certa, mas onde ele está, no modernismo, perdão, modernismo. Mas, assim, a gente não enquadra eles na segunda fase do modernismo, porque a segunda fase do modernismo, que é aquela fase regionalista, né, que é o que a gente chama de romance de 30, né, que é onde tem as obras, que são obras que tratam da seca, mas são romances, que é a obra da Raquel de Queiroz, o 15, a gente tem Menino do Engenho, a gente tem o Graciliano Ramos com o seu Eterno Vidas Secas, e aí, mas essas obras pertencem à segunda geração do modernismo, que é a geração de 30. Essa aula de João Cabral de Melo Neto, a gente está estudando ela como sendo um poema regionalista, né? Que é aquele período que está saindo ali da década de 30, né? Mas já está entrando na geração de 45, que é a geração a qual o autor pertence. E para que vocês entendam isso, o modernismo, que é o período literário que eu falei para vocês, que essa obra está, ele é dividido em 3 grandes fases. Na verdade, são até 4, se a gente considerar o pré-modernismo. Nós temos o pré-modernismo, temos o modernismo, né, a primeira geração, que é a de 22, que é a geração do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, aquela geração que organiza a Semana de Arte Moderna no Brasil e tenta modernizar a arte no Brasil e tudo, e vamos lá. Nós temos também a segunda fase do modernismo, que é a fase de 30, romance de 30, romance regionalista, as questões do Nordeste e questões que saem do eixo Rio-São Paulo, né, ali sendo apresentados para a gente. E depois, finalmente, nós temos a terceira fase do modernismo, que é a fase de 45, que já é um retorno às questões formais. E nela a gente tem a Clarice, a gente tem o João Cabral, a gente tem o Guimarães Rosa. Então, é nessa conjuntura que a obra, né, se enquadra. E aí, por que a gente julga ser tão importante essa obra? Primeiro, vocês vão se deparar com essa questão do título, que esse Morte e Vida Severina, Severina pode se remeter também à severidade da região Nordeste, né? Essa questão na literatura que trata da questão do Nordeste, a gente tem uma pessoa, o nosso herói, digamos assim, está em um lugar e esse ambiente é muito hostil, né? Ele tem que migrar, ele tem que sair desse lugar, né, para fugir da fome, da seca e de tudo mais. Então, o protagonista da obra, o Severino, ele sai, né, da cidade natal dele e vai para Recife, né, em busca de melhores condições, fugindo dessa seca, né? Ele sabe que lá chove mais do que na cidade dele e aí ele vai seguir esse rio Capibaribe. O rio vai servir como personagem também, vai servir como guia. E ele segue, né, esse rio para tentar chegar a Recife, né, e tentar encontrar esse lugar melhor, né, digamos assim. Só que nessa jornada dele, saindo de sua cidade,
rumando a Recife, ele encontra várias questões, ele encontra várias pessoas, pessoas que até o mudam, né? Pessoas que impedem que ele pratique o suicídio, né? E pessoas que vão mudando ele em algum aspecto, né? E ele vai presenciando a morte nessa obra e a vida. Ora ele se depara com pessoas morrendo, ora ele se depara com pessoas nascendo. E aí ele vai se questionando qual é a função dele na humanidade, né? Porque ele sente fome, ele não tem casa, ele está à margem da sociedade, ele fica muito claro o mal que o coronelismo fez no Nordeste, esses grandes coronéis, os donos de engenho, que escravizavam as pessoas que não tinham condições, né, de se alimentar, não tinham onde morar. E eles se aproveitavam disso para explorar essas pessoas, né, para praticamente escravizar, né, eles e lhes dando muito pouco. Então, o Severino, nessa jornada dele, ele vai entrar em contato com várias questões, como essas que eu falei, né? O nascimento, né? Crianças nascendo, pessoas morrendo. Ele vai percebendo que existem vários severinos, que existem várias pessoas que também carregam essa dor dele, né? Que também carregam esse grande fardo que é viver em um ambiente seco, em um ambiente onde não há educação, em um ambiente onde não há qualidade de vida e ele tem que se virar com o que tem para sobreviver, ou seja, sobreviver com o mínimo. E tudo isso em uma linguagem poética, né? É um grande poema, né? Que vai falar sobre isso. Ele é dividido em algumas partes, né? Tem a parte do rio, tem a parte que você chega em casa, que ele chega no destino dele, tem a parte da vida, tem a parte da morte, e aí esse poema que é dividido em grandes partes, e essas partes, né, vão mostrar que essa trajetória do Severino, para encontrar um lugar ao sol, um lugar melhor, o transforma, né, acaba o transformando como pessoa, como ser humano, e daí a gente tem a magnitude dessa obra, que vai falar, né, dessa questão de que como o ser humano pode se adaptar ao ambiente hostil, de que como a vida é complexa e às vezes a solução que se tem é acabar com a própria vida. Mas não é acabar com a própria vida, não é acabar com a vida nesse sentido, é acabar com o sofrimento que a vida traz, né? E aí ele vai mencionar que não tem estudo, que essa terra é seca, que essa terra é injusta, e vai falar dos irmãos, né, na parte dos irmãos das almas, que seriam as pessoas que assim como ele, saíram de sua cidade procurando lugares melhores, mas acabaram encontrando a morte. Então ele vai falando com essas pessoas, né, ele vai conversando consigo próprio, e ele vai se autoconhecendo. Então, é por isso que a gente, né, estuda essa obra, por isso que ela é tão importante na literatura nacional e mundial, porque essa obra ganhou vários prêmios, foi adaptada para os quadrinhos, foi adaptada para curta-metragem, então é uma obra que já ganhou o mundo e a crítica literária. Trata-se de uma importante obra para a literatura brasileira, por apresentar a descentralização do eixo Rio-São Paulo, antes dessa fase regionalista, as representações literárias ficavam muito condensadas ao Rio e a São Paulo, né? Além de representar os dramas sociais, né? Que, antes de tudo, Morte e Vida Severina é uma obra que trata das questões sociais, essas questões que afastam, né, o ser humano da humanidade, porque ele não tem o mínimo para sobreviver. Então, foi por isso que nós lemos essa obra. Agora a gente encerra a leitura dela e vamos para a nossa próxima obra. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no grupo da escola, aqui nos comentários dessa aula. E o trabalho de vocês, como vocês já sabem, já foi avaliado. Então, a gente tem já todas as ferramentas para partir para a próxima leitura. Eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é a mensagem dessa obra. Eu espero que vocês tenham lido essa obra na íntegra. Com certeza, ela é uma das obras que cai nesses principais vestibulares da vida e no próprio Enem, né? E aí, a gente encerra essa aula de hoje e próxima aula a gente dá início, a gente dá continuidade à leitura do nosso livrinho, que foi proposto pela escola. Então, por hoje é só. Um beijo grande e até mais.